vez estamos juntos, para a honra e glória do Senhor. No final a gente faz como se diz, alguns anúncios no decorrer da semana, das atividades que faremos. Mas hoje é o nosso quarto estudo na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, da nossa série Chamados para Brilhar. Então, Deus tem nos ensinado a viver como luz, mesmo em meios às trevas. Então a carta de Pedro é como se fosse uma tocha, né? Os dias de neblina, dias de escuridão. E essa carta nos ensina, nos mostra por que nós fomos escolhidos, por que nós fomos santificados e por que nós fomos enviados. E hoje eu quero tratar o nosso coração com mais profundidade. O tema de hoje é sobre crescer no amor e na palavra. Porque crente que foi salvo de verdade, ele ama a verdade. E quem nasceu da palavra deseja mais a palavra de Deus. Então, irmãos, a vida cristã ela não é parada, ela é de fato uma caminhada. E só quem caminha bem se alimenta de verdade e vive em comunhão. Então é impossível o cristão dizer que está bem se ele não se alimenta com essa verdade, se ele não vive em comunhão com a palavra que nos ensina. Porque Deus quer formar em nós, igreja do Senhor, um povo santo, um povo que deseja mais aprender dele, da palavra dele. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente meditar junto. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos dar sequência aí nos versículos que nós paramos. Vamos ler a partir do 22 e vamos também ler os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Pedro, a partir do 22, irmãos. O texto fala assim: Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Portanto, capítulo 2 agora, irmãos. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos desejam intensamente um puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Deixa eu só mudar esse aqui. Som. Esses microfones sempre estão com vários assoviantes. Como tem um déficit de atenção, acaba prestando atenção nesses ouvidos e esqueço do que eu estou falando. Mas a gente continua, irmãos, falando um pouco, ou melhor, falando muito sobre essa carta, essa primeira carta do apóstolo Pedro, que eu já disse para vocês que ele estava escrevendo para cristãos que estavam sofrendo. Cristãos que viviam como estrangeiros em terras difíceis. Mesmo assim, esses cristãos que estavam sofrendo, que eram estrangeiros, que viviam em terras difíceis,
difíceis, eles foram chamados a viver com fé, a viver com esperança e a viver em amor. Pedro lembra, irmãos, que nós fomos salvos pela graça e nós fomos santificados a obedecer. Então Pedro está nos mostrando que a vida cristã, ela não é só uma fé, mas ela também é prática. Quem foi salvo pela verdade, agora vive e precisa, agora precisa viver em amor. Então a verdade que nos salva para vivermos em amor. E nesse trecho que a gente leu, irmãos, Pedro fala sobre o amor sincero entre os irmãos, entre a congregação. E Pedro liga isso diretamente ao novo nascimento pela palavra. Amor e palavra, irmãos, caminham juntos na nossa nova vida em Cristo. Depois, Pedro vai nos chamar a abandonar os pecados do nosso coração. Pedro vai falar sobre a maldade, sobre a inveja, e vai falar que a mentira não combina com quem nasceu de novo. Pedro vai usar o termo como bebês, e ele vai usar isso para nós também, ele está usando para a igreja, mas isso serve para nós. Assim como os bebês, eles precisam desejar o leite puro de verdade. Porque o bebê ele não come logo de primeira, é um alimento sólido, ele precisa do leite verdadeiro, do leite da sua mãe, para que ele possa crescer de fato, com saúde. Então Deus quer, irmãos, que cresçamos espiritualmente, com sinceridade, com fé. Então a palavra que nos salvou, ela mesma que nos sustenta. Então nós fomos salvos pela palavra, e é essa palavra que segue nos sustentando. E o título de hoje é Crescer no Amor e na Palavra. São praticamente sinônimos. E o primeiro item que Pedro trabalha nessa carta é o amor genuíno entre os irmãos, entre a congregação. E Pedro começa o versículo 22 chamando a atenção da igreja como uma verdade fundamental. E ele diz para a igreja: vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade. Então, irmãos, essa purificação aqui é obra de Deus. Ela foi feita em nossos corações pela fé no Evangelho. Então, obedecer à verdade é crer no Evangelho e, principalmente, se submeter à palavra. Não é uma limpeza externa, mas é uma transformação profunda da nossa alma. Então, nós gostamos muito de externalizar a nossa salvação. Fico lembrando muito dos anos 90, início dos anos 2000, onde muitos daqueles artistas se convertiam, ou se convenciam, e do nada eles lançavam CDs e etc. Mas a primeira coisa que mudava era a aparência, Aquela aparência, eles andavam de uma forma no mundo, e depois que eles passaram a ser na igreja, a aparência deles era totalmente diferente, totalmente modificada. E o tempo provou quem era de fato crente e quem de fato não era. Se a gente for fazer um censo, talvez a maioria daqueles tipos artistas não se converteram de verdade, porque hoje muitos deles voltaram e muitos nem pararam, Muitos continuaram trabalhando, você dizia, os cristãos continuaram trabalhando com o que eles trabalhavam lá. Somente agora continuam trabalhando, não que dependendo do trabalho ela não possa fazer, mas a gente vê de fato que a palavra ela não transformou aquelas pessoas. Então a fé que salva nos chama a amar, a viver com sinceridade. E na continuação do versículo 22, Pedro fala assim: tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. A vida que você recebeu em Cristo, ela não pode te isolar, ela tem que te conectar a outras pessoas. Isso me lembra também de muitos que se convertiram naquelas épocas, e elas paravam de falar com todos os seus amigos, uns paravam até de falar com seus familiares, e elas viviam uma vida separada de todo mundo. Não, agora eu sou crente, eu tenho que me isolar
pessoas crentes. Então, mas aqui eu estou falando de uma coisa, mas o texto está falando aqui do amor entre os irmãos. Esse aqui, irmãos, é o primeiro fruto visível de um coração regenerado. O amor entre os irmãos na congregação. Esse amor é sem fingimento. Ou seja, ele não pode ser um amor de aparência. Ele precisa ser um amor verdadeiro. Deus vê o nosso coração e espera de cada um de nós sinceridade em nossas relações. Fingir amor é como você colocar perfume em uma flor de plástico. Já viu? Hoje tem muito disso, né? As pessoas, eu até brinco com Leisiane, às vezes ela fala assim, vamos colocar umas plantas aqui. Eu falei, mas quem vai regar? Você. Então bota umas flores de plástico que são bonitas também. Mas a flor original, ela exala perfume. Não é? Ela é mais bonita. Embora você veja hoje plantas artificialmente que simulam de fato uma planta real, nada se compara à original. A original é muito mais bela, o cheiro, quando você sente o perfume de determinadas plantas, de determinadas flores. O amor é isso. O amor verdadeiro é isso. Ele precisa ser real. Ele precisa ser sacrificial em alguns pontos. E ele precisa também ser concreto. Porque é assim que a palavra de Deus fala. E principalmente na nossa congregação, principalmente no seio da igreja, o amor tem que ser sacrificial. Muitas das vezes a gente precisa abrir mão das nossas vontades em prol do reino, em prol da nossa comunhão com os irmãos. E aí, terminando o versículo 22, Pedro vai continuar reforçando: amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Irmãos, esse amor genuíno vem de um coração que foi tocado pela graça. Eu não consigo amar o irmão como Cristo amou a igreja se não for pela graça. Amém? A graça que nos capacita. É a graça que nos capacita. Esse amor é um amor ativo, não pode ser palavras, mas precisa ser por ações concretas. Então, amar é quando tudo está difícil. Porque foi isso que Cristo fez por nós, irmãos. Ou será que a gente ainda acha que foi fácil Jesus morrer por nós na cruz? Às vezes a gente fala assim, mas Jesus é Deus, né? Mas não foi fácil, irmão. Jesus se entregar por cada um de nós. Por isso que o amor precisa ser genuíno. Por isso que o amor precisa vir de um coração que foi tocado, que foi transformado pela graça de Deus. E uma comunidade cristã saudável, uma igreja saudável, é um jardim bem cuidado. Cada flor desse jardim vai florescer quando há calor, quando há luz, quando há espaço para crescer. Então, o amor entre irmãos é um ambiente para a gente fortalecer a nossa fé. Porque se a gente não ama, irmão, é impossível haver comunhão, é impossível haver fortalecimento, é impossível haver esse crescimento que o texto está dizendo. Por isso que é sempre bom, e a aplicação clara aqui, é a mais clara possível, é amar como quem foi amado por Deus, sem reservas. Sem reservas. Agora, de onde é que vem esse amor? Fica uma pergunta: de onde vem esse amor? E aí, o segundo ponto que a gente precisa trabalhar nessa noite: que nós temos agora uma nova natureza gerada pela palavra. Sempre a palavra. Tudo na igreja gira em torno da palavra. E aí Pedro afirma no versículo 23, na parte A, Pedro já começa dizendo para a igreja: pois vocês nasceram de novo.
Mais uma vez eu digo, esse nascimento, irmãos, esse novo nascimento não é algo humano, é algo sobrenatural. É algo que só a palavra pode fazer, que só o Espírito Santo pode desempenhar no coração humano. Isso não quer dizer, isso não é apenas mudar de religião, não é mudar de costume, não é mudar de tradição, é receber uma nova vida vindo direto do Espírito Santo. Então o cristão não é uma pessoa melhorada, o cristão é alguém transformado por dentro. Não é verdade? Às vezes a gente acha que o cristão não é uma pessoa melhorada. Não, o cristão é uma pessoa transformada. Esse é o agente certo para usarmos sobre a conversão. E Pedro continua nesse versículo 23, dizendo o seguinte, né? Ele diz, pois vocês nasceram de novo, e agora ele continua, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que vai durar, ou melhor, que durará para sempre. Às vezes a gente espera de Cristo somente nessa vida. Não é? O que Paulo fala sobre isso? Se pensares, se a gente esperar de Cristo somente nessa vida, quem nós somos? Os mais miseráveis de todos os homens. De todo mundo. A nova vida de Cristo, irmãos, ela é eterna, ela é segura, ela é invencível. Então, ela é totalmente diferente, ela é o oposto da nossa vida natural, que enfraquece com o tempo, e essa vida, a nossa nova vida, ela cresce numa glória. É aquela semente que nunca apodrece, é aquela semente que é sempre viva, é aquela semente que está sempre frutificando, independente da sua idade, independente do seu tempo de cristão. Se de fato houve conversão, se de fato o Espírito Santo opera ali, ela é uma semente que até os últimos momentos da vida dela, ela vai gerar fruto da forma dela, do jeito dela, através do dom que Deus deu para ela. E aí Pedro termina o versículo 23 da seguinte forma: porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Eu sempre digo, Deus, que a palavra de Deus é a pessoa de Cristo. A Bíblia é a pessoa de Cristo. A palavra de Deus ela não é morta, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de gerar vida onde só havia morte. Por isso que a gente precisa sempre pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus ela é suficiente para transformar aquilo que estava morto em vida. Eu fico chateado quando as pessoas elas buscam em outras ferramentas em vez de buscar primeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não apenas nos informa, mas ela também transforma a nossa vida. E aí também é aquilo que eu sempre digo para vocês, irmãos, não basta a gente também ouvir a palavra, a gente precisa recebê-la com fé. A gente precisa viver conforme a palavra ensina, de forma obediente. E aí Pedro chega no versículo 24 e diz algo também que a gente precisa entender. Né? Fala de planta também, né? De flores. Aí ele diz assim: os seres humanos são como o capim. O capim seca e as flores murcham. Pedro está dizendo aqui que a vida natural é passageira, ela é frágil e ela é ilusória. Nós olhamos para os campos, né? Vemos aquele capim bonito, verde, flores maravilhosas e lindas, mas aquele capim vai morrer um dia. Aquela flor, ela vai murchar. A glória humana, por mais bonita, logo se vai como uma flor ao vento. Quantos impérios, irmãos, nós vimos no decorrer da história? Quantos impérios foram criados e as pessoas homenageavam, exaltavam e diziam
Ave Império, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Todos eles ruíram, todos eles acabaram. Os grandes imperadores que nós conhecemos nesse tempo também vão cair, porque eles não são eternos. É tolice, irmãos, confiar naquilo que é temporário. Quando Deus oferece para a sua igreja, quando Deus oferece para cada um de nós o que é eterno. E infelizmente nós, como igreja, muitas das vezes perseguimos aquilo que é temporário, em vez de olharmos para o que é eterno. E cada vez que a gente troca o ensino da palavra de Deus por técnicas temporárias, por coisas ilusórias, nós estamos apenas nos enganando. E aí Pedro conclui o versículo 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, é a palavra que salva, é a palavra que sustenta, é a palavra que preserva o crente até o fim. E é essa palavra aí na continuação do versículo 25, e essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Pedro dizendo isso para a igreja. Então a única coisa que nós precisamos fazer é firmar-se no Evangelho, porque tudo passa, mas a palavra permanece. Não sou contra métodos, não sou contra modelos, mas tudo isso precisa ser baseado e ter o crivo na palavra de Deus. Se confiarmos no método, sem colocar a palavra de Deus como cosmovisão, vai acabar, vai falir. Se confiarmos em práticas que não têm a palavra de Deus como base, as coisas vão acabar, vão passar como tudo passa. E aí o ponto de número 3, já no capítulo 2, em diante, Pedro diz que a igreja precisa desejar o puro leite que é vindo da palavra. Não é? E aí Pedro começa o versículo 1, dizendo: portanto, livrem-se de toda maldade. O portanto aqui é a palavra que está conectando a parte da nova vida que a gente recebe na palavra de Deus. Para crescermos, é preciso limpar o coração dos pecados que entristecem o espírito. Não se pode alimentar a alma com a palavra de Deus e alimentar ao mesmo tempo, ou melhor, guardar em nosso coração a sujeira, o pecado. E o pecado aqui que Pedro fala é a questão toda da maldade. E aí Pedro vai listar alguns pecados aqui relacionais: todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Quando a gente fala de pecado na igreja, geralmente a gente vai falar de pecados relacionados aos pecados sexuais, ou vai tratar de algum pecado relacionado a dinheiro, mas a gente nunca trata de pecados relacionados à língua, não é? A gente não trata esse tipo de pecado. E aí, Pedro vai falar todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo o tipo de difamação. Esses pecados que Pedro lista aqui, são pecados sutis, mas muito perigosos, que impedem o amor fraternal no seio da igreja. Quem guarda esses venenos no coração não deseja a palavra de Deus com apetite. Pelo contrário. É como você tentar fazer uma dieta, mas você só quer comer hambúrguer, só quer comer cachorro quente, só quer comer pizza.
A gente fala, vou fazer uma dieta e a gente só fica comendo lixo, coisas industrializadas. É isso. Como é que nós vamos desejar a palavra de Deus, irmãos? Se guardamos em nosso coração aquilo que não presta, aquilo que a palavra de Deus vai chamar de hipocrisia, de inveja, de difamação, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar do nosso coração. E isso é sério, meus irmãos. Isso é sério. Isso não está restrito apenas ao que estava acontecendo nas igrejas que Pedro escreveu. Isso acontece nos nossos dias. E em seguida Pedro vai orientar a igreja. Como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual. É uma metáfora muito boa, né? Assim como o bebê precisa de leite, o cristão precisa da palavra de Deus. Quando o seu filho recém-nascido lá, os pais e mães que temos aqui começavam a chorar, o que é que a mãe fazia? Coloca o filho no colo e dá leite. Um bebê saudável, ele chora de fome. O crente saudável tem sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Isso tem que estar claro para a gente, irmãos. Nós precisamos ser sedentos da palavra de Deus, assim como um bebê chora querendo leite de sua mãe. Esse desejo de mais da palavra, de ter mais intimidade com a palavra, é sinal de vida. Agora, onde não há esse desejo, não há crescimento. Infelizmente. Onde não há o desejo do crente conhecer mais a palavra, debruçar na palavra de Deus, não há desejo de um crescimento saudável. Aí se torna um crescimento genérico. E aí se torna o que nós vemos no mundo. E Pedro continua dizendo. Pedro fala assim, continuando no versículo 2, para que por meio dele cresçam, do leite no caso, e experimente plenamente a salvação. No caso, Pedro está falando aqui da palavra. Irmãos, a palavra é o alimento que nos faz amadurecer na fé. É só mediante a palavra que nós vamos conseguir chegar no estatuto de Cristo que cheguemos. Porque a palavra ela não é apenas para o início de uma jornada, mas para toda a nossa vida cristã. Não tem como eu chegar lá nos meus 70 anos de vida cristã e dizer que sei tudo da palavra. Temos aqui um bom exemplo do irmão Edson, que está aqui desde 1900, desculpa. Sabe muito. Mas em todas as aulas que nós temos com o irmão Edson na IBD, ele sempre fala e deixa claro que ainda há muito a se conhecer, que ainda há muito a buscar, que ainda há muito para aprender. É muito triste quando você vê alguém que faz uma graduação, que faz um seminário. Infelizmente, eu tive conheci umas pessoas assim que saem do seminário, fazem um seminário de 4 anos. Já estou muito bom, sei tudo, não preciso de mais nada, não vou estudar mais, agora é só pregar. Irmãos, quem não senta para aprender, não tem condição nenhuma de se levantar para ensinar. A vida é assim. A vida é constante de ensinamentos. Por mais que a gente leia todo santo dia a palavra, por mais que nós estudemos com os melhores doutores, hoje a gente tem acesso a uma ampla gama de material. No passado era muito difícil porque você tinha que ir numa biblioteca, hoje você tem Google, hoje você tem ferramentas, você vai no YouTube se você quiser fazer um curso. Os melhores professores estão dando curso online. Antigamente, para você fazer um seminário, você tinha que ir lá no Seminário do Sul, se você não tivesse dinheiro. Hoje o Seminário do Sul dá curso online.
ou no Seminário do Sul da Ponte Online. Então, só não estuda, só não se prepara quem não quer. E por que não quer? Porque não tem o desejo de aprender. Porque não tem essa necessidade. E não sou eu que estou dizendo, não, irmão. É a palavra. Não é? É a palavra de Deus. O crente verdadeiro, ele precisa estar sedento para conhecer a palavra. Sem esse alimento, o crente fica fraco. Sem esse alimento, o crente fica vulnerável. E sem esse alimento, ele é facilmente enganado, facilmente manipulado, e todo vento de doutrina, ele acaba ouvindo e achando que aquilo ali é verdade. E aí Pedro vai encerrar, no versículo 3, lembrando a igreja, agora que provaram da bondade do Senhor. Irmãos, aqueles que já sentiram a doçura da graça de Deus, sabem como ela é irresistível. Tem como provar aquele mel puro? Parece esse mel que a gente compra no mercado, o mel mesmo da abelha, e não se deliciar com aquilo, só que não gosta. Você prova na colher, você quer mais, de tão doce que é aquilo. E a gente quer mais e mais, e essa é a graça de Deus. Se você provou da graça de Deus, você precisa alimentar-se da palavra todos os dias, como se alguém que não pode viver sem essa palavra. Ou melhor, como quem sabe que não pode viver sem ela. Então, para a gente finalizar o que a gente estudou essa noite, esse texto maravilhoso de Pedro, que é só o capítulo 1, o início dos 2, a gente fez 4 estudos só para caminhar até aqui. A primeira aplicação é, irmãos, a gente precisa permitir que a palavra transforme a nossa vida. Não basta a gente ouvir a palavra, é preciso obedecer com sinceridade e humildade. Às vezes a gente fala assim, poxa, e hoje está cada vez mais difícil, só tem uma igreja que é bíblica, que prega a Bíblia, mas não adianta a Bíblia ser pregada e a gente não ouvir. Olha o exemplo de Judas. Judas ouviu os melhores sermões. Judas era discípulo de Jesus, e mesmo assim ele escolheu errado. Então não é ouvir, é obedecer. A palavra viva que salvou a igreja, que salvou cada um de nós, é a mesma que nos santifica a cada dia. Então a gente não pode rejeitar a voz de Deus, a gente precisa abraçar com fé, abraçar com obediência. E a segunda aplicação, muito importante, que a gente precisa levar para a nossa vida, se possível, não só na igreja, mas no centro da nossa família, no nosso trabalho. Irmãos, amem os irmãos com verdade e com profundidade. O amor fingido não glorifica a Deus. O amor fingido não edifica a igreja. O mundo precisa ver o brilho de Cristo. Sabe como é que ele vê o brilho de Cristo? O nosso amor mútuo, na forma como que a gente ama, na forma como a gente lidar com o irmão, na forma como a gente lidar com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso pai, e principalmente com os domésticos da fé. Então, que o nosso relacionamento como igreja seja como ouro, puro, sincero e forte. É o que a palavra nos orienta. Mais uma vez eu digo, não é eu acho, não é eu penso assim, eu vejo dessa forma. Está aqui escrito. Está aqui escrito. É o que a palavra nos orienta a
a fazer. Lemos e entendemos isso. Igual quando já ouvi muito essas vivências de igreja, que vão falar assim, pastor, eu sinto que tenho que perdoar. Eu falei, como assim você sente agora? A Bíblia diz que você tem que perdoar. Claro que para algumas coisas existem processos. Deus tem que tratar os nossos corações, Deus tem que tratar as nossas feridas. Mas a Bíblia não diz que você tem que sentir nada, a Bíblia diz que você tem que fazer. É o que a Bíblia diz. Então a gente precisa nos amar, irmãos, com verdade, com profundidade, sem fingimento, porque o fingimento não glorifica a Deus. O fingimento não edifica a igreja. E a nossa igreja precisa ser edificada no que a palavra ensina, no amor que a palavra nos fala. E a terceira e última aplicação, irmãos, é desejar a palavra como o ar que você respira. É o mais difícil, não é? Porque a gente senta para assistir uma novela, para assistir um filme, para assistir um futebol, a gente fica horas, não é verdade? Às vezes a gente nem quer ver aquilo, mas a gente fica acordado vendo. Agora experimenta abrir a palavra de Deus para ler. Seu olho vai lacrimejar, vai dar aquele sono, vai aparecer aquele vizinho, sua mãe vai te ligar, seu cachorro vai começar a latir, seu gato vai miar. É batalha espiritual, irmão. No bom sentido, né? Essa batalha que eles estão fazendo, mas é batalha. Tudo vai querer tirar o seu foco para você ler a palavra. Sem a palavra você não vai crescer. Sem a palavra você não vai ter força para resistir ao pecado. Sem a palavra você não vai conseguir amar, como a Bíblia está dizendo para a gente amar com profundidade. Então a gente precisa se alimentar todos os dias, a gente precisa ter fome, a gente precisa ter reverência às Escrituras Sagradas. Então, quanto mais a gente prova a bondade de Deus, mais a gente deseja estar perto dele. Como é que a gente fica perto de Deus, irmãos? Lendo a palavra dele. Quando lemos e nos deleitamos na palavra de Deus, nos ensinamentos. Por isso que a palavra, assim, Jesus disse, conhecereis a verdade vai libertar. E às vezes a gente olha a palavra de Deus como algo tão frio, como algo tão genérico, como algo tão superficial, quando na verdade a leitura da palavra de Deus, o ensino da Bíblia, o ensino que ele diz, a palavra de Deus tinha que ser prioridade nas nossas vidas. E a gente se preocupa com tanta coisa, com tantas coisas no nosso dia a dia, e a gente se esquece do nosso alimento. Nosso alimento é a palavra de Deus. Eu costumo dizer sempre isso. Se a gente não tem a palavra como base, a gente não faz nada certo, irmão. Nada. As nossas gerações não vão ser da forma que tem que ser. As nossas orações não vão ser da forma que tem que ser. O meu agir como ser humano não vai ser do jeito que tem que ser, porque o que me guia é a palavra de Deus. O que guia a igreja é a palavra de Deus. A nossa crença é a palavra de Deus, é por meio da palavra que estamos aqui hoje. Então, deseje a palavra de Deus como esse ar que você está respirando agora. Que você possa sair daqui dessa noite com esse entendimento. Casa, leia novamente, se possível, esse capítulo 1 de Pedro, porque muitas coisas valiosas estão só nesse capítulo 1. Imagine um instante. Imagine o que Deus tem para nós no decorrer dessa série de mensagens. Eu estou até devendo os irmãos aí colocar esses vídeos na internet, eu estou gravando, editando, trabalhando, mas em breve eu vou colocar nos canais aí, aqueles que não conseguir estar, vão conseguir assistir.